Todos os dias a gente faz escolhas. A gente define metas, trabalha para alcançá-las, age com um propósito. A gente acredita que está no controle, moldando as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, sentimos que fazemos parte de algo muito, muito maior. Sabe, como se fôssemos arrastados por correntes econômicas, por tendências sociais que parecem totalmente fora do nosso alcance. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? É exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje. E aqui está o centro de tudo, o grande paradoxo da nossa vida em sociedade. Será que somos nós os autores da história ou somos apenas atores seguindo um roteiro que já estava escrito? Essa é a tensão que define a experiência humana e é isso que a gente vai tentar desemaranhar. Para a gente conseguir entender isso, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos definir o que é esse paradoxo. Depois, vamos dar um zoom no ato individual, ver como ele acaba criando leis sociais, explorar as contradições que aparecem no meio do caminho e, no final, voltar para a nossa pergunta principal e ver se a gente chega a uma resposta. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parte é toda sobre essa tensão fundamental. De um lado, a nossa intenção, o nosso propósito pessoal. Do outro, essas forças gigantescas, impessoais. A nossa vida acontece nesses dois palcos ao mesmo tempo, sabe? De um lado, no lado A, está o nosso mundo imediato, o plano para um projeto, a decisão de mudar de emprego, o nosso esforço de todo dia. É aqui que o nosso propósito manda. Só que do outro lado, no lado B, existem as grandes estruturas que nos cercam, as taxas de juros, o mercado de trabalho, as mudanças culturais. Forças que ninguém controla sozinho, mas que acabam moldando todas as opções que a gente tem lá no lado A. Para entender a estrutura toda, a gente precisa olhar para o tijolo, para a peça mais básica de todas. Então agora o nosso foco vai ser na unidade fundamental da vida social, o ato intencional de uma única pessoa. Esse conceito, o pôr teleológico, o nome parece complicado, eu sei, mas a ideia é algo que a gente faz o tempo todo sem nem perceber. Essa capacidade que é unicamente humana de imaginar um futuro que ainda não existe e agir para tornar esse futuro real. A gente não só reage ao mundo, a gente projeta a nossa vontade nele. O exemplo do trabalho é perfeito para ilustrar isso. Primeiro, a ideia de uma mesa. Ela só existe na mente como um objetivo ou uma finalidade. Depois, a gente escolhe os meios, a madeira, as ferramentas e, finalmente, através da ação, um processo causal começa e aquela ideia se transforma num objeto de verdade, no mundo real. Esse processo de 3 passos é basicamente o bloco de construção de toda a civilização. Certo. Agora, vamos sair do micro e ir para o macro. O que é que acontece quando não é só uma pessoa construindo uma mesa, mas sim bilhões de pessoas, cada uma realizando os seus próprios atos com seus próprios objetivos, todos os dias, ao mesmo tempo? Pensa na escala disso. É cada pessoa agindo com suas próprias intenções, correndo atrás dos seus próprios sonhos, tomando as suas próprias decisões a cada segundo. E aí, a partir dessa imensa e complexa teia de ações individuais, emerge algo completamente novo, algo que ninguém planejou. A soma de todas as nossas intenções cria um resultado que não era a intenção de ninguém. A lei do valor é um exemplo clássico disso. Pensa só, cada produtor individual está trabalhando para criar um produto e vender com o máximo de lucro possível. Ninguém, individualmente, está tentando baixar o valor do seu próprio trabalho. Mas o resultado coletivo de milhões de produtores competindo e inovando é uma média social que, no fim das contas, pressiona o valor de cada produto para baixo. Essa tendência é uma lei objetiva, tão real quanto a lei da gravidade, que nasce da nossa interação, mas que depois se impõe sobre nós como uma força de fora. Mas a história não para por aí. Fica ainda mais interessante. Não se trata só de existência de leis objetivas. Trata-se também de como a nossa experiência dessas leis é cheia de contradições. É como se a realidade tivesse duas faces, a sua essência, o que está por baixo, e a sua aparência, o fenómeno. Vamos pensar nisso. De um lado, na essência, a gente tem um progresso objetivo. A tecnologia nos permite conectar com qualquer pessoa no mundo, ter acesso a toda a informação. Incrível, né? Mas do outro lado tem o fenômeno, a nossa experiência diária, que pode ser de solidão, de ansiedade, de excesso de informação. A gente pode se sentir mais impotente, mais vazio, justamente por causa das mesmas ferramentas que deveriam nos dar mais poder. A essência e a experiência vivida entram em conflito direto. E tem essa citação de Marx que, captura esse paradoxo de um jeito brilhante. Ele diz que o processo de colocar nossas capacidades no mundo, de criar essa realidade humana tão rica e complexa, pode, em certas condições, ser sentido como um esvaziamento completo do indivíduo.
É como se a nossa própria criação se virasse contra nós, como uma força estranha. Para complicar ainda um pouquinho mais, a história não avança em linha reta, de forma arrumadinha. Pelo contrário, o caminho dela é todo torto, cheio de contradições e ritmos diferentes. O desenvolvimento não é sincronizado. É como se as coisas estivessem fora de compasso. A economia pode disparar numa velocidade absurda, enquanto o sistema de leis se arrasta para acompanhar. E a arte? A arte segue um caminho completamente diferente, às vezes florescendo justamente em períodos de crise económica. Essas áreas estão desincronizadas e isso cria tensões o tempo todo na sociedade. E é por isso que um desenvolvimento clássico, como foi o capitalismo na Inglaterra para Marx, é tão importante. Não porque é um destino que todos os países devem seguir, de jeito nenhum, mas porque foi uma exceção rara. Foi um momento histórico onde, por uma série de circunstâncias, as leis económicas por trás de tudo se mostraram de forma mais clara, mais pura, menos distorcida. Funciona quase como um laboratório para a gente entender a essência do processo. Bom, com todas essas peças na mesa, agora a gente pode finalmente voltar ao nosso quebra-cabeça inicial e tentar montar a resposta. Como é que a nossa ação individual se encaixa com as grandes leis da história? Aqui está a síntese. Essa frase famosa tem a resposta. Nós fazemos, sim, a nossa própria história. A ação humana é real, as nossas escolhas importam. Mas a gente não faz isso numa folha em branco. Nós agimos dentro de um conjunto de circunstâncias, económicas, sociais, culturais, que a gente herdou do passado. A nossa liberdade existe, mas ela opera dentro de limites que nós não escolhemos. Essa é uma forma perfeita de resumir. Somos os autores, no sentido de que são as nossas ações coletivas que escrevem o próximo capítulo da história. Mas, ao mesmo tempo, somos os atores, atuando num palco que já estava montado, com o cenário e objetos que nos foram dados. A gente age, mas dentro de uma estrutura que já existia. Isso tudo nos leva a uma última pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Se essas leis sociais são o resultado não intencional das nossas ações, será que, se a gente conseguir entendê-las de verdade, a gente pode começar a agir coletivamente com intenção? Será que podemos passar de produtos à história para sermos conscientemente os seus criadores? A resposta para essa pergunta? Bom, essa ainda está sendo escrita.